Olá, turminha! Hoje em Geografia nós iremos falar sobre a formação do território brasileiro. Acompanhe nas páginas 76 a 78. As terras onde o nosso país se localiza existem há milhões de anos e já foram habitadas por diversos povos. Quais foram esses povos, turma? Os indígenas. Então, a partir do ano de 1500, navegadores enviados pelo rei de Portugal começaram a dominar e a colonizar as terras ocupadas por povos indígenas. Então, como vocês podem observar na imagem ao lado, os portugueses, eles estão chegando, né? Aqui está representando a chegada dos portugueses nas terras onde hoje é o Brasil. E quem que eles estão encontrando? Estão encontrando os nativos, os indígenas. E além dos indígenas, eles estão encontrando também muitas riquezas naturais. E uma delas é o pau-brasil. Então, a partir daí, eles começaram a dominar e a colonizar as terras ocupadas pelos povos indígenas. O pau-brasil. Antes do nome Brasil, nosso país recebeu diversos outros. Pindorama era como alguns indígenas que aqui habitavam chamavam esse território. Em 1503, o nome dado foi Terra de Santa Cruz. E somente em 1527 foi chamado de Brasil. Esse nome veio da árvore chamada pau-brasil, uma das primeiras espécies vegetais extraídas das matas do litoral pelos portugueses, né? Então foi por isso que os portugueses se estabeleceram aqui, porque eles vieram atraídos por esta riqueza. Então, o pau-brasil foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses neste território. Do seu tronco avermelhado era obtido um corante de grande interesse comercial para Portugal. Tá? Então, foi justamente por isso que o Brasil recebeu este nome. Foi em homenagem ao pau-brasil, esta árvore tão valiosa, né, como vocês podem observar nas imagens, né, as duas fotos que está representando aqui. Então, por isso é que nós devemos preservá-la. Ao longo de 300 anos, do início do século XVI ao início do século XIX, os colonizadores portugueses exploraram as terras brasileiras, ampliando seus limites e fronteiras, como vocês podem observar na imagem ao lado. Então, a partir do momento que eles se estabeleceram aqui, eles começaram a modificar as terras, porque eles queriam cada vez mais se expandir, ou seja, ocupar novas terras. Então, por isso é que eles foram fazendo as suas modificações. Então, durante esse longo processo, as divisões internas também foram modificadas, porque isso chamou a atenção também de outros povos. Então, por isso é que gerou uma disputa às terras brasileiras. Por quê? Porque as terras brasileiras tinham muitas riquezas naturais, então cada um queria ficar com um pedaço de terra para enriquecer também o seu país. As capitanias hereditárias. O que é uma capitania? São faixas de terras. Por que é chamada de hereditárias? Porque passam de pai para filho. Então, observe o mapa ao lado. Aqui nós temos o território brasileiro, onde ele está dividido com uma linha imaginária que é chamado de Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras brasileiras entre Portugal e Espanha. Então, observe na legenda abaixo. A parte laranja são as terras pertencentes a Portugal e a parte verde são as terras pertencentes à Espanha. Então, observem que a parte laranja ela está dividida em 12 faixas de terras. Então, essas 12 faixas de terras são chamadas de capitanias hereditárias, que elas eram entregues a homens responsáveis, que naquela época eles chamavam de homens bons. Então, aquele homem que recebia um lote de terra, ele era chamado de donatário, porque ele passava a ser dono daquela terra.
mas ele tinha também as suas obrigações. Ele tinha que povoar e tinha que também fazer com que aquela terra desse lucros, tá? Então vamos lá. As capitanias hereditárias foram criadas pelos portugueses e implantadas no Brasil em 1535. Consistiam basicamente na divisão do território português. Por que é o território português? A parte laranja que pertence a Portugal. Depois que houve o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras brasileiras entre Portugal e Espanha, né? Então, foi dividido em 15 faixas de terra que seriam entregues a homens responsáveis pelo povoamento da capitania, além do seu desenvolvimento econômico. Tá ok, turminha? Então, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.